Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O som que veio da parede. Boa noite. Já se passaram 4 anos, mas eu ainda não consigo dormir com a luz apagada. Trabalhei durante muito tempo com manutenção predial, daqueles serviços que quase ninguém vê, mas que mantém tudo funcionando: encanamento, elétrica, pintura, revisão estrutural. Fui contratado por uma imobiliária pequena de um interior afastado para cuidar de uma casa antiga recém-adquirida, um sobrado do início do século passado, isolado entre plantações de cana, quase na divisa do município. A promessa era simples: revisar a estrutura, avaliar o encanamento e a parte elétrica, relatar problemas. Seria trabalho para 2 ou 3 dias no máximo, e me pagariam o dobro da diária comum. Recusei na primeira vez. Aceitei na terceira. A estrada até a casa era seca, ladeada por cercas de arame farpado e palmas secas, com postes de energia distantes. Quando cheguei, vi que a casa era ainda mais velha do que nas fotos. A madeira da varanda da frente rangia a cada passo, e o cheiro lá dentro era uma mistura de mofo, poeira e alguma coisa podre. Na sala, havia quadros encobertos por lençóis e móveis cobertos com plástico. A escada de madeira tinha marcas de cupim e o chão de tábuas estalava a cada passo. Mas foi quando entrei no antigo quarto principal que algo me incomodou. Uma parede, em específico, estava mais fria que as outras. Não tinha rachaduras, mas parecia nova demais, como se tivesse sido construída mais recentemente. Uma parede tapando algo. Fui dormir na sala, com o meu colchão de acampamento. Lá fora, o vento passava pelas frestas das tábuas como se sussurrasse meu nome. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som seco vindo do quarto principal. Um baque abafado, como se algo tivesse batido de dentro da parede. Fiquei imóvel, tentando racionalizar. Madeira contra madeira? Ratos? Alguma ave presa? Mas o som se repetiu. E dessa vez foi como uma batida, com ritmo. 3 pancadas. Como se pedissem para sair. Eu deveria ter ido embora naquele instante. Mas eu fui até o quarto. Encostei o ouvido na parede fria. Silêncio. Até que algo arranhou lá dentro. Do outro lado. Eu juro por Deus. Na manhã seguinte, inspecionei o restante da casa, tentando me convencer que era apenas paranoia. Mas tudo naquela casa parecia errado. Portas que rangiam mesmo fechadas, sombras que se moviam quando eu não olhava diretamente, a sensação constante de estar sendo observado. Quando tentei verificar o disjuntor na parte de baixo, encontrei um espaço murado que parecia ser uma antiga adega. Trancado. Usei minha marreta para arrebentar o cadeado. Lá dentro, havia só entulho, terra e uma cruz feita de pregos enfiados na parede. Tinha símbolos riscados no chão. E um cheiro horrível. Voltei para a sala e liguei pro encarregado. Ele me disse algo que me congelou. Não entra aí não. A última equipe também mexeu nesse porão. E ninguém mais viu eles. À noite, tentei dormir de novo, mas as batidas na parede voltaram. Mais fortes. Mais próximas. A parede tremia a cada pancada. Era como se alguém estivesse socando com ódio. Me escondi atrás do sofá, coberto com minha mochila, esperando amanhecer. Só que os sons pararam às 4 da manhã. Silêncio absoluto. Quando o sol nasceu, tomei coragem e peguei minhas ferramentas. Quebrei parte da parede falsa. E vi uma espécie de porta, selada com concreto. E sobre o concreto, marcas de mãos. Como se alguém tivesse tentado sair. E eu quebrei. Eu fui idiota o suficiente para quebrar aquilo. Atrás da porta, havia um pequeno cômodo, um espaço onde caberia apenas uma pessoa em pé. No chão, restos de unha, marcas de arranhões.
e uma corrente no canto. Mas o pior foi o que vi na parede interna. Um espelho. E no espelho, não tinha reflexo. Eu olhava e não me via. Vi outra coisa. Uma figura magra, pálida, com olhos fundos e boca aberta num grito eterno. Foi só por um segundo. Mas desde então, eu vejo essa coisa toda vez que olho para um espelho. Saí correndo da casa. Deixei tudo para trás. Liguei para a imobiliária e disse que não voltaria. Eles me pagaram mesmo assim. 3 semanas depois, soube que a casa pegou fogo misteriosamente. Ninguém viu o início das chamas. Mas o curioso foi o laudo. O fogo começou na parede do quarto principal. O local onde batiam de dentro para fora. O local onde eu libertei alguma coisa. Eu ainda trabalho com manutenção. Mas nunca mais aceitei serviço fora da cidade. E toda vez que entro numa casa antiga, bato nas paredes. Se ouvir resposta, eu saio. Não abro. Nunca mais. E se um dia você escutar um som vindo da parede à noite, reze para que seja só um rato. Porque às vezes, tem coisa que nunca deveria sair. Coisa que já foi enterrada viva. E que espera que alguém curioso a deixe sair de novo. O quarto no fim do corredor. Sempre trabalhei em reformas de casas antigas. Meu nome não importa, mas se algum dia cruzar com uma casa abandonada que parece ter parado no tempo, me escute, fuja. O que vivi há 2 anos ainda me atormenta, e não passa uma semana sem que eu acorde suando frio, com o coração quase explodindo. Tudo começou quando peguei um serviço simples, no interior de Minas. Era uma mansão velha, construída no início do século passado, enfiada no alto de uma colina cercada por mata densa. A dona me contratou por telefone. Falava baixo, de forma estranha, como se estivesse sendo observada. Disse que precisava de alguém para libertar o quarto, como se fosse uma metáfora. Achei que fosse coisa de gente excêntrica. Ao chegar, encontrei uma casa em ruínas, mas ainda imponente. A estrutura principal estava firme, mas o interior era engolido por mofo, paredes rachadas e um cheiro forte de incenso queimado. O corredor do andar de cima estava isolado por tábuas cruzadas com pregos tortos. E no fim dele, a porta do tal quarto. A mulher que me contratou apareceu só no 2º dia. Rosto pálido, olheiras fundas, mãos que tremiam. Não entrava na casa de jeito nenhum. Apenas apontava e dizia: "O quarto precisa ser aberto. É a única forma dele ir embora." Insisti para saber quem era ele, mas ela me ignorava. De noite, fiquei sozinho na casa, como de costume. Costumo trabalhar até tarde. Foi aí que ouvi os passos, leves, arrastados, descendo do 2º andar. Pensei que fosse animal, talvez uma raposa ou morcego. Mas então ouvi a maçaneta do quarto girando. Subi armado com uma lanterna e vi as tábuas do corredor completamente intactas. Porém, no chão, havia marcas de mãos arrastadas pela poeira. Marcas frescas. Voltei no dia seguinte com reforço, mas ninguém quis me acompanhar lá dentro. Destranquei a porta do quarto e senti o ar mudar, como se entrasse num espaço congelado no tempo. O cômodo era pequeno, com papel de parede descascando e móveis cobertos por lençóis. No centro, uma cama de ferro com grades tortas e marcas de unha na parede. Havia símbolos desenhados com sangue seco no chão. Fotos antigas espalhadas, mostrando uma criança de olhos fundos, sempre no mesmo canto do quarto, com um rosto que não parecia bem humano. Um diário jogado atrás da estante contava a história de um menino que nasceu ali, mas nunca saiu. Chamavam-no de o filho do véu. A mulher era a mãe. Escrevia como se o filho fosse uma entidade. Dizia que ele apareceu numa noite da quaresma, durante um ritual feito para trazer fertilidade à família. Mas o que nasceu não era bem um bebê. Cresceu sem falar, sem comer, sem piscar. Apenas olhava, dia e noite, como se absorvesse tudo.
Um dia, matou o pai e desapareceu no próprio quarto. Ela nunca conseguiu sair da casa depois disso. Na última noite, dormi sem querer ali dentro. Acordei com o barulho de respiração pesada e algo pressionando meu peito. Não via nada, mas o quarto inteiro parecia pulsar. O som vinha de dentro das paredes, como se o menino estivesse em todas elas. Fugi quebrando janela, cortei o braço nos cacos. Quando olhei para trás, vi o vulto de uma criança na janela do quarto, me observando com olhos sem brilho. A casa foi demolida meses depois, mas o terreno permanece vazio até hoje. Ninguém constrói ali. E toda vez que passo por aquele trecho da estrada, o rádio do carro começa a chiar e o ar gela. Sei que ele ainda está por lá, esperando alguém reabrir a porta. Porque certas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. A Trilha da Neblina. Boa noite. Durante um período difícil da minha vida, decidi me isolar por um tempo. Aluguei uma pequena cabana nas montanhas, num vilarejo rural onde quase ninguém morava mais. Queria silêncio, distância da cidade e talvez encontrar paz. A estrada era de barro, sem sinal de celular. A única vizinhança era uma fazenda a 2 quilômetros dali, e uma trilha antiga que cortava o mato e sumia entre a neblina das manhãs. A dona da cabana me deu um aviso estranho quando entregou a chave: evite sair após o pôr do sol. E nunca, jamais entre na trilha da neblina. Achei que fosse superstição de interior, dessas que envelhecem junto com a terra. Agradeci e deixei para lá. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Silêncio absoluto, o som de pássaros, um céu limpo à noite. Até que na terceira madrugada, ouvi passos do lado de fora. Levantei assustado. Olhei pela janela e vi alguém parado próximo à trilha, imóvel. Parecia um homem alto, encapuzado. A neblina cobria parte do corpo. Pisquei e ele já não estava mais lá. De manhã, encontrei pegadas no barro que levavam até a trilha. Elas paravam do nada, como se tivessem afundado na terra ou evaporado. Voltei para a cabana com uma sensação ruim grudada na pele. Naquela noite, ouvi vozes sussurrando ao redor da casa, como se várias pessoas conversassem em segredo. Quando abri a porta, vi vultos atravessando a trilha. Mas era impossível alguém estar ali. O frio estava cortante, e aquele caminho levava ao nada. A neblina começou a cobrir tudo, espessa, quase viva. Me tranquei por dentro e passei a noite em claro, com o ouvido grudado na madeira. No dia seguinte, fui até a fazenda pedir ajuda. Um velho me atendeu e, quando mencionei a trilha, ele empalideceu. Contou que, décadas atrás, aquela trilha era usada por um grupo religioso extremista. Diziam que se reuniam ali para rituais de purificação da alma. Algumas pessoas sumiram nas matas. Um dia, encontraram um círculo de corpos queimados, todos com os olhos arrancados e símbolos entalhados na pele. A trilha foi abandonada desde então, mas alguns moradores afirmam que os espíritos ainda vagam por lá, em busca de novos corpos para iluminar. Voltei para a cabana decidido a ir embora. Mas à noite, a neblina invadiu tudo. Literalmente. Ela escorria pelas frestas das janelas e parecia ter peso. Vi rostos nela. Gritos abafados. Alguém bateu na porta, mas quando abri, só havia silêncio. De repente, fui puxado por uma força invisível em direção à trilha. Lutei, gritei, mas meu corpo era arrastado como se estivesse em transe. Despertei de manhã, deitado no chão da trilha, coberto de lama e com marcas nas pernas, como mãos. Os ossos do meu tornozelo doíam, e minha visão estava embaçada. Fugi mancando até a estrada e pedi carona a um caminhoneiro. Nunca mais voltei. A cabana ainda está lá, dizem. Quem passa por perto escuta passos, vê silhuetas na neblina e sente um chamado vindo do mato. Se um dia você estiver em busca de paz e se deparar com uma trilha onde a névoa nunca se dissipa, ouça meu conselho: não entre.
Nem toda trilha leva a algum lugar. Algumas levam direto para a escuridão. A vigília da casa 57. Boa noite. Há 6 anos, aceitei trabalhar como vigia noturno em um conjunto de casas abandonadas que pertenciam a um antigo programa habitacional do governo. Eram cerca de 60 unidades, todas fechadas, tomadas pelo mato, o cimento rachado e o silêncio cortante. Meu posto era numa pequena guarita, mas meu trabalho incluía rondas completas a cada 2 horas. O salário era pouco, mas eu precisava, então aceitei. As primeiras semanas foram tranquilas. Só o som dos bichos, o vento e, às vezes, algum morcego cruzando o corredor entre as casas. Até que numa madrugada sem lua, ouvi uma porta bater sozinha. Era a casa 57. Me aproximei com a lanterna. Vi que a porta da frente estava aberta. Ninguém tinha a chave. Ninguém morava ali. O chão estava limpo, como se tivesse sido varrido recentemente. Achei estranho, mas não comentei com ninguém. Na noite seguinte, a mesma porta estava aberta de novo. Bati para ver se havia alguém. Entrei devagar. A casa estava vazia, mas havia pegadas infantis no chão de terra batida, como se uma criança tivesse caminhado molhada por ali. No quarto dos fundos, o ar estava mais gelado. Senti um cheiro forte de flor murcha e ouvi um som abafado, como alguém cantando uma cantiga de ninar. Voltei para a guarita trêmulo, sem entender o que tinha presenciado. Comecei a evitar passar perto da casa 57 nas rondas seguintes, mas ela sempre dava um jeito de me chamar. Um barulho, uma luz que piscava, a porta entreaberta. Uma madrugada, vi claramente uma menina na janela. Pequena, cabelo escorrido, olhando fixamente para mim. Quando fui até lá, não havia ninguém. Mas no chão, uma boneca feita de pano estava sentada, como se esperasse alguém. Resolvi contar para o responsável pela segurança, mas ele me cortou antes. Se você viu a menina, não é o primeiro. Perguntei do que se tratava. Ele respirou fundo e contou que anos atrás, uma mulher morava na casa 57 com a filha pequena. O marido tinha sumido no mundo. Um dia, vizinhos sentiram um cheiro forte vindo da casa. Quando arrombaram, encontraram a mulher enforcada no quarto, com a filha morta nos braços, envolta em um pano branco. Disseram que ela acreditava que o espírito do marido vinha visitá-la toda noite e que a filha precisava ir junto com ele. Desde então, ninguém mais quis morar lá. A partir daquele dia, comecei a ouvir mais coisas. Risos de criança correndo pelas casas. Portas abrindo e fechando em sequência. Um rádio que ligava sozinho, sempre no mesmo horário, com uma canção triste. Me tornei insone, paranoico, esgotado. Uma noite, dormi sem querer na guarita. Acordei com uma mão gelada segurando meu rosto. Quando abri os olhos, era a menina. Séria. Sem piscar. Ela sussurrou: "Por que você não me ajuda a sair daqui?" Fugi naquela noite. Nunca mais voltei ao condomínio. Fiquei sabendo depois que outro vigia assumiu o posto e, no primeiro mês, abandonou o cargo após ver a mesma menina sentada na porta da casa 57. Alguns dizem que ela ainda espera pelo pai. Outros acreditam que ela só quer alguém para brincar. Mas eu sei que aquela casa não devia mais existir. Ela não abriga ninguém. Ela consome. E tudo que entra nunca sai igual. A estrada da Serra do Véu. Boa noite. Eu trabalhava como motorista de entrega há mais de 7 anos, rodando o sertão e pequenas cidades do interior. Já vi de tudo em estrada: acidente, assalto, bicho no meio do asfalto. Mas o que aconteceu na Serra do Véu foi diferente. Foi o tipo de coisa que você só conta uma vez, e mesmo assim, em voz baixa, para não despertar o que ficou lá em cima. Recebi a ordem de entregar uma carga de peças metálicas numa cidadezinha chamada São Bartolomeu do Norte. O GPS me mandava por uma rota alternativa,
passando por uma serra isolada, cortada por curvas fechadas e uma névoa densa como leite. Me avisaram que ninguém mais usava aquela estrada desde que um ônibus de romeiros caiu no penhasco 20 anos atrás. Mas eu estava atrasado, e o prazo era curto. Peguei a rota. Logo no início da subida, notei o silêncio. Sem canto de pássaro, sem grilos, nada. Só o ronco do motor e a névoa engolindo tudo. A cada curva, eu sentia o caminhão mais pesado, como se algo estivesse puxando para trás. E então começaram os vultos. Primeiro só um borrão correndo entre as árvores, depois uma mulher parada no acostamento, vestida de branco, com um véu no rosto. Não parei, mas quando olhei pelo retrovisor, ela estava sentada na carroceria. Travei a respiração e segui. O rádio chiava, e quando sintonizou de novo, não tocava música, era uma voz de criança chorando. Tio, não deixa ela me levar. Quase joguei o rádio pela janela. Numa das curvas, vi luzes à frente. Pensei que fosse outro veículo. Mas era um ônibus virado, como num acidente. Estava inteiro, mas enferrujado, como se estivesse ali há anos. Havia corpos dentro, todos imóveis, todos com os olhos abertos me seguindo. Um deles levantou lentamente e apontou para frente. E eu continuei. Mais adiante, a estrada simplesmente sumiu. Terra batida, barro fresco, cruzes cravadas no chão e placas antigas. Aqui descansam os esquecidos. A neblina ficou tão densa que parecia sólida. Vi um grupo de crianças de mãos dadas, caminhando no mato. E na frente delas, a mesma mulher do véu, segurando uma lamparina acesa, os guiando como uma procissão silenciosa. Toda vez que eu piscava, eles estavam mais perto. Parei o caminhão e travei as portas. Luzes começaram a piscar no painel. A cabine ficou gelada. A mulher apareceu na janela do passageiro. O véu tremia com o vento, mas nunca levantava. Ela apontou para frente. A estrada se abriu novamente, como se ela me deixasse seguir. Girei a chave. O motor ligou de primeira, mesmo depois de ter falhado por quase 10 minutos. Desci a serra sem olhar pelo retrovisor. A cada quilômetro, o ar parecia menos pesado. O mundo voltava ao normal. Quando cheguei em São Bartolomeu, perguntei a um velho sobre a estrada. Ele fez o sinal da cruz e disse: "A da Serra do Véu? Aquilo ali é caminho de morte. Não é estrada, é passagem." Contei o que vi. Ele só respondeu: "Ela escolhe quem atravessa. E quem fica." Desde aquele dia, evito dirigir à noite. E toda vez que passo perto de uma serra, olho 2 vezes para dentro do mato. Porque se eu voltar a ver aquela mulher, sei que não vai ser para me deixar seguir. Vai ser para me levar junto com os outros. Os que nunca conseguiram sair dali.